Isso mesmo. Eu queria saber o seguinte do senhor, eu queria a sua opinião. O senhor acha que a Ucrânia... Porque o que a gente nota? O Departamento de Estado alerta para possíveis ataques terroristas em Moscou. Sim. Não precisava fazer isso. Né? Vitória Nuland é demitida depois daquela declaração de que Putin teria surpresas. Isso. General, o senhor acha que a Ucrânia está fora? Algum setor da Ucrânia pode estar fora de controle? É possível. É possível. Há alguns analistas que consideram que em Washington há gente que não está satisfeita com isto. Não deixa de ser interessante que Sigmar Hersh, que é um homem... é um bocado contundente quando faz estas análises, não é? Outros analistas norte-americanos também, digamos, que acompanham estes processos, veem o footprint dos serviços de informações. Mas há muita gente, certamente, no Pentágono, mesmo no Departamento de Estado, que eventualmente o gênio saiu da lanterna e já não entra. E a demissão de Victoria Nuland, ou a saída de Victoria Nuland, tudo aponta que mesmo analistas americanos consideram que ela foi afastada, quando as declarações que fez em Kiev, dizendo que Putin ia ter nasty surprises, portanto surpresas muito mazinhas, desagradáveis, disse-o novamente nos Estados Unidos num think tank, numa intervenção que fez num think tank, mostra, eu não sou psicólogo, nem quero passar por isso, mostra algum desequilíbrio, alguma falta de senso, porque uma guerra sabemos sempre quando começa, nunca sabemos quando termina. Há uma coisa que os militares fazem bem, isto é, que procuram fazer, digamos, não subir a parada de forma... É como um jogo de xadrez, não é? Antever as jogadas seguintes e não entrar em guerras para perder. Isto é, haver sempre uma estratégia de saída. Agora, em Washington, nos Estados Unidos, a contraofensiva ucraniana de junho do ano passado chamam-lhe Vicky Offensive, não é? Chamam a ofensiva da Vicky, da Victoria Nuland. Portanto, só daquela brilhante cabeça que terá saído o impulso para uma ofensiva que já aqui a caracterizamos, analisamos e vimos o desastre que foi e que só poderia ser, mas conseguimos entrar numa bolha de wishful thinking, perdoem-me o inglesismo. E aqui também, o que parece, ao enverdar por uma ação desta natureza de terrorismo, de uma ação... o senhor comandante, foram 2 vezes atacadas 2 centrais nucleares recentemente, no último mês. A de Rostov-on-Don foi atacada por drones que foram interceptados e foi atacada a de Kursk na semana passada por drones. Se por acaso as centrais nucleares têm sido atingidas e com danos substanciais, teríamos tido no sul da Rússia um incidente nuclear com resultados absolutamente catastróficos. Portanto, aqui o que tivemos foi uma escala maior, porque se nos recordarmos, em maio de 2020, do ano passado, do ano passado, lembramos-nos que entrou, que tal e qual como agora em Belgorod e em Kursk, entraram grupos dentro da Rússia, na altura os russos não estavam preparados, entraram grupos dentro da Rússia e perpetraram um conjunto de ações de sequestro de civis, mataram civis. Até há uma história de um miúdo, uma criança que ia para a escola no táxi e o condutor do táxi terá sido morto e ele mesmo ferido salvou uma criança, conduziu uma criança. Todos nos recordamos dessa história. Portanto, houve um conjunto de ações semelhantes a estas, conduzida não por elementos, digamos, com esta pseudo-matriz ou tentativa de matriz do Estado Islâmico, não é? Do Khorasan, mas muito semelhante. Aqui é a escala. Enquanto que em maio do ano passado o número de mortos terá sido das dezenas e fundamentalmente diluiu-se na comunicação e não houve o impacto das imagens, aqui sim, foi uma ação, digamos, conduzida por 4 de dimensão estratégica, não é? É uma ação de dimensão estratégica, em boa verdade. Portanto, até que ponto é
Quem é que está a fugir ao controle? São alguns serviços de informações, são uma parte, será o GUR ucraniano. Sabemos, por exemplo, e permitam-me agora um pequeno salto de frequência, o New York Times de dia 25, e está em fontes abertas também, é fácil e vale a pena ler. New York Times de 25 do mês passado relata precisamente a guerra subterrânea, a guerra de informações que existe entre a Ucrânia e a Rússia, e as 12 bases, os 12 centros de intelligence que a CIA montou ao longo da fronteira. E veio inclusive, digamos, até é estranho como é que as informações permitem que sabemos que o New York Times e o Washington Post têm uma relação, digamos, um canal de acesso a fontes, não é? Digamos, quando as notícias saem dali, normalmente vêm de fontes credíveis. Portanto, viemos a saber que um tal Motorola, que era um líder local de Donetsk, um tal Givi, que também era um líder local de Donetsk, sabemos que um blogger que morreu faz-me o nome dele, não era Tartavsky, que morreu num atentado com uma estátua que lhe entregaram, uma estatueta, que foi uma moça também, uma ingênua de uma moça que foi cooptada para levar essa estátua e que ele morreu. Daria Dugina, sabemos de Daria Dugina, e nesse artigo o GUR assume a responsabilidade desses ataques. Todas as semanas há atentados nas zonas ocupadas, nas zonas ocupadas pela Rússia, da Ucrânia. Todas as semanas. Há uma guerra subversiva esta guerra, como temos dito, tem dois patamares. Tem um patamar convencional e um patamar subversivo. Há uma guerra subversiva em curso. Portanto, aqui o que nos choca é a dimensão. Quase 200 mortos. Quase 200 feridos. É a dimensão e a forma, digamos, planeada como foi conduzida. A única falha que aqui se verifica é na saída, na evasão, na fuga e evasão. Que tudo aparenta que quem planeou e dirigiu isto estava à espera que os terroristas morressem. Não se preocupou com a estratégia de saída, porque senão não saíam com a mesma viatura, não é? Não saíam com a mesma viatura, trocariam de viatura porque andaram 650 quilómetros. Muito provavelmente os russos deixaram-nos andar 650 quilómetros para perceberem para onde é que eles iam. Porque quando chegaram a Briansk, estavam lá à espera deles. Portanto, aquilo que... então os serviços secretos deixam-nos andar 600... Não os conduziram. Primeiro um país daquela dimensão. Depois apanharam-nos todos à mão. E perceberam para onde é que eles iam. Mais importante do que os apanhar logo em Moscovo, não é? Porque aí seria muito mais fácil a Ucrânia dizer que não tem nada a ver com o assunto. Agora, o que é estranho é como é que no Ocidente, nomeadamente em Washington, meia hora depois, a uma hora depois do incidente, já estavam a ilibar a Ucrânia. Portanto, porque é que os Estados Unidos falam em nome da Ucrânia, não é? E porque é que há tanta preocupação em ilibar a Ucrânia? Porque, efetivamente, volta àquilo que dissemos há pouco, se provar que a Ucrânia está cúmplice neste processo, muda muita coisa. E a segurança dos americanos, e é isso que preocupa o Washington, compreensivelmente, a segurança dos americanos, da CIA, das forças especiais, contractors, elementos que estão assessores, que estão em Kiev, estará muito mais em risco do que tem estado até agora. Portanto, é compreensível que os Estados Unidos estejam nervosos. Agora, até que ponto, qual é o nível de, digamos, de intervenção de cada uma das partes, não sabemos. E não queria especular ainda. Não, é muito cedo. Talvez a gente nunca chegue a saber, né, gente? Talvez não, senhor comandante, mas estas coisas é um cálculo de probabilidades, não é? Há uma coisa que eu tenho a certeza: não foram os serviços secretos portugueses, não foram os serviços secretos brasileiros, não foram os serviços secretos angolanos, não foram certamente. Agora, há outros serviços secretos
que eu tenho as minhas dúvidas, muito sinceramente, não é? Em particular aqueles que estão no terreno, não é? E aqueles que estão lá, sabemos que, por exemplo, desse artigo no New York Times, sabemos que Budanov foi ferido no período no período desde 2014 até 2022, nestas ações especiais, e foi levado para os Estados Unidos para ser tratado. Foi tratado nos Estados Unidos, ok? Sabemos que em dezembro do ano passado, Victoria Nuland andou a passear Budanov em Washington, a apresentar-lhe os seus interlocutores. Sabemos que Budanov era o homem dos americanos. Zelensky, quando foi para a substituição, entenda-se claramente o que eu pretendo dizer, quando se tratou da substituição de Zaluzny, e creio que o dissemos aqui, numa destas nossas agradáveis trocas de impressões, havia 2 candidatos, como nos recordamos. Um candidato que é Syrskyi, que é o homem do exército convencional, o homem da guerra convencional, e que Zelensky escolheu Syrskyi, porque tem esperança de ganhar a guerra genuinamente, posso crer genuinamente, de poder ganhar a guerra no plano convencional, então deu a primazia à parte convencional, e é a parte que lhe garante o território, não é? E que lhe garante não ter de ir para mudar a capital para Lviv, não é? E havia outro homem, que era Budanov. Discutiu-se quem é que poderia ser o futuro comandante. E se fosse Budanov, era um sinal de que a guerra ia transitar para um patamar subversivo. Portanto, uma matriz distinta. Budanov tem 38 anos. 38 anos, não é? Portanto, chegar a tenente-general aos 37 anos, 38, agora tem 38, digamos, eu não sei em que academia é que ele terá andado, não é? Agora, aprendeu, é um homem do terreno, Syrskyi não. Syrskyi é um homem que sabe certamente, sabe doutrina, sabe tática, sabe estratégia, sabe história militar, não é? Budanov tem dúvidas, não é? É alguém que andou aos tiros desde 2014, portanto, e que chega a este patamar, e o que tem feito é ações de Rambo. O que temos assistido, todas as ações de Budanov são, permitam-me esta deselegância, rambices. São ações vimos Krinky, foram diluídos em Krinky, foram diluídos 2 ou 3 brigadas de marines, das melhores forças. Agora, o ano passado em Briansk, diluídas um conjunto de forças. Agora, este ano, em Belgorod e em Kursk. Os militares mais motivados são diluídos em ações de TikTok. As ações na Crimeia, de chega à terra, isto é, desembarca, peço desculpa, Sr. Comandante, desembarca, mete a bandeira, dá 4 tiros, retira, mas metade fica no caminho. Portanto, é assim que se desbarata os recursos humanos, não é? Mas é provável que haja aqui uma fuga de controlo ou da parte da Ucrânia ou dos próprios serviços. Mas, e tem a selfie, general. O senhor esqueceu da selfie. Dá 4 tiros, bota a bandeirinha, tira... E tira a selfie. É verdade, professor, é verdade.